Maconha na Asa Norte. Polícia encontra pés de maconha e toda a estrutura de cultivo da planta em um apartamento. A maconha nesse país já é provado cientificamente, é uma droga pesada. Fumar maconha é proibido. Mesmo assim, o número de usuários aumenta. Nossa última notícia de hoje, dessa quinta-feira, é a cena inusitada que vem de Brasília. Acredite, a polícia algemou um pé de maconha plantado num vaso. Pelo menos 10 milhões de brasileiros usam maconha regularmente. Maconha. Ô Santa Caia, ô Santa Caia, ô Santa Caia. Há muito tempo, um cara chamado Aristóteles disse: o homem é um animal social. Segundo ele, somos carentes por essência e precisamos uns dos outros. Isso tudo é muito bonito, mas a vida em sociedade cobra seu preço, e o principal deles é a nossa liberdade individual. Eu e você temos de abdicar de certas porções da nossa preciosa liberdade em nome do bem-estar coletivo. Mas que partes da nossa liberdade devemos abrir mão? Que comportamentos são tão prejudiciais que devem ser proibidos? Essa decisão tem ficado a cargo dos nossos governantes, e há muito tempo eles decidiram que o consumo de determinadas substâncias é tão potencialmente destrutivo que a escolha de utilizá-las ou não deve ser tirada de nós. No Brasil, essas substâncias estão listadas na Portaria 344 da Anvisa. Dessa lista, uma substância se destaca em controvérsia, o tetrahidrocannabinol, ou THC, composto químico com propriedades psicoativas presentes na maconha. A ONU estima que no mundo todo existam mais de 180 milhões de pessoas que utilizam a maconha diariamente. Isso é mais do que a soma das estimativas de usuários de todas as outras drogas ilícitas. No DF, a quantidade de maconha apreendida em 2012 supera em muitos demais entorpecentes. Esses números confirmam uma suspeita. A maconha é a droga ilícita mais consumida no mundo. Boa parte dos processos em que há condenação se refere à droga maconha. Veja só, será que ela me faz bem ou será que me faz mal? Eu vou surfar no céu azul de nuvens doidas na capital do meu país. A intenção da Marcha da Maconha em si é criar espaços de debate democráticos que sejam livres para que pessoas que tenham interesse possam debater o assunto. E a gente consegue fazer isso tranquilamente a partir de 2012. O Supremo Tribunal Federal também libera a conhecida Marcha da Maconha. Já que o nosso usuário não pode ser penalizado, as marchas agora, com toda certeza, vão se fazer acompanhar de gente fumando maconha. E tem gente que diz todo brother, esta planta é maneira e medicinal. Só um chá da raiz faz milagre e quem beber fica livre do mal. Ela alega, ela inspira, ela calma e deixa a moçada de cuca legal. E aquele que perde a cabeça é porque já tem parte do espírito mal. Sim, preste atenção, esta erva é que faz garrafada no norte. Manga rosa controla a pressão, aguião e saião, deixa o pulmão forte, eu tô falando. Preste atenção, essa é que faz garrafada no norte. Manga rosa controla a pressão, aguião e saião, deixa o pulmão forte. As pessoas fumam maconha durante as marchas? Elas fumam maconha todos os dias. Elas fumam maconha em todos os lugares, todos os dias. Durante a Marcha da Maconha a gente pede para que as pessoas não fumem maconha. Só que é tão hipócrita quanto elas deixarem de fumar nos outros espaços que elas vivem, como nas suas casas, como nas praças. Então elas fumam maconha todos os dias. Meu nome é Gabriel, eu sou usuário de maconha, eu gosto muito mesmo. Eu trabalho aqui na loja tem pouco tempo e aqui a gente vende produto que é voltado à cultura canábica. Bem, o público é o mais variado que se imagina, todo tipo de gente mesmo vem aqui. Vem gente mais velha, vem gente, pais, família, vem senhores de idade também, senhoras. Eu fumo maconha desde os 17 anos.
Eu fumo porque é bom. Fumo porque me deixa mais calma, sou muito ansiosa. E também, recreativamente, não deixa de ser uma forma de recreação, né, cara? É muito bom. Pela primeira vez que eu fumei foi em 1970, já se vão 43 anos. Quando acho, compro, não gosto de fumar porcaria, se não tiver bom, fico sem fumar. Não me sinto viciado nisso, como qualquer um que tomou uma bebidinha numa festinha quando era adolescente e hoje também tem a mesma idade que eu, no final de semana toma uma cerveja, vai no churrasquinho, bebe também um pouco, igual a todos. Não sou viciado como muitos desses também não são alcoólatras, né? Desde 1968 até hoje eu nunca deixei de fumar maconha. A maconha me faz um bem enorme. Eu sou soro positivo desde 1995. Já por essa condição, a maconha para mim tem um efeito fantástico, porque me abre apetite, me faz dormir melhor, me afasta maus pensamentos de ansiedade ou depressão. Hoje eu acho, né, estou fazendo 60 anos agora, dia 4 de abril, acho legal ter começado a fumar com 24, 25 anos. E fui aprender a sentir alguma coisa também bebendo algum líquido, alguma água, algum café. Eu não sabia tragar, nunca fumei nenhum Hollywood. Eu acho mais legal o fumo porque eu não preciso de tomar um remédio tarja preta. Não diria que eu faço apologia, mas eu defendo porque para mim ela é boa em todos os pontos. Eu acredito realmente no poder dela, espiritual, medicinal, mental. Sou Rastafari, né? Rastafari acredita realmente que ela é a coronação, ela é uma erva que a gente considera sagrada, a gente consagra ela nos nossos rituais. E a gente, realmente acha, ela nos deixa altos, ela nos aproxima mais de Deus e da sua própria consciência, de quem você realmente é. Olá, meu nome é Pedro Borges, eu tenho 26 anos, eu sou usuário de maconha há aproximadamente 10. E eu gostaria muito de entender o que o seu conceito do que é uma família, o que é a sua integridade moral, o seu conceito do que é certo e errado, o que os bons costumes têm a ver com a relação que eu tenho com uma planta. Eu gostaria muito de entender o porquê dessa perseguição à minha liberdade individual. Eu gostaria muito de entender o porquê dessa perseguição ao meu livre-arbítrio. Isso aqui é uma semente que você coloca na terra, você rega, aí ela cresce e vira uma flor. Você pega essa flor e fuma. É só isso. Eu sou maconheiro, né? Eu sou maconheiro, velho. E, todo mundo é maconheiro em Brasília, todo mundo fuma, todo mundo gosta e, seu chefe fuma, tá ligado? Às vezes você não imagina e quando você descobre é uma surpresa pra você, é engraçado, porque ao invés de sentar pra conversar na sala de reunião, você vai fumar depois do trabalho, sei lá, você vai fumar com seu professor, já fumei maconha com o professor, cara. Na verdade, o que eu penso é que muita hipocrisia mesmo rola dentro da universidade, porque os professores, eu aposto que a maioria entende que a proibição da maconha foi muito mais política. Eu já vi professor sentar numa rodinha da galera para conversar sobre disciplina, sobre coisas que acontecem e os alunos estarem fumando maconha. E ele não fala nada. Tá fumando seu cigarro, conversando sobre a disciplina e ouvindo tudo. Então tem professor que aceita. É bom a gente falar que já desde a criação da UNB se fuma maconha nessa universidade. Romper com esse ciclo é acabar com uma cultura que já foi desenvolvida dentro desse espaço nos últimos 50 anos e que eu não me prejudiquei com ela, meu amigo não se prejudicou com ela, a senhorita não se prejudicou com ela. É toda uma cultura e quem é um reitor ou a polícia ou o Estado para acabar com uma cultura? Estava na porta da faculdade quando uma super operação da polícia apareceu e abordou a gente. E a gente nem tinha acendido o beck, a gente tinha ido buscar um livro no carro. Quando veio essa super operação, foram 3 carros da polícia com mulher, a gente foi revistado, a gente foi levado no camburão porque acharam um beck com a gente. E foi na porta da mesma faculdade, na qual a gente é assaltado sempre, na qual vários carros são roubados e a polícia nunca apareceu para ajudar a gente nesse caso, só para pegar maconheiro. Sou universitária e uso drogas. Um dia fui pega, me prenderam por tráfico, alegando quantidade excessiva. O advogado pediu que eu respondesse em liberdade, mas a lei de drogas proíbe.
Só depois de 74 dias na cadeia, o juiz analisou meu caso, viu que eu era usuária e não traficante. E me soltou. Se a pessoa realmente for pega fumando maconha na rua, ela é tratada como marginal, ela é tratada, manda colocar a mão na cabeça e faz aquele baculejo inteiro do corpo. Às vezes o cara pode tomar tapa na cara, ou então tomar chute, como eu já tomei também de policial. Quem matou esse cara aqui foi você, seu viado! É você que financia essa merda aqui! Seu maconheiro! Seu merda! A gente vem aqui pra desfazer a merda que você faz! É você que financia essa merda! Se a gente sustenta o tráfico de drogas, é porque o Estado sustenta a ilegalidade. É porque o Estado sustenta essa ilegalidade na intenção de criminalizar, principalmente a população negra e pobre. Porque essa população vende a maconha no pequeno varejo, né? São os pequenos varejistas. Porque quem vende a maconha em grande escala, como vende as outras drogas, são as mesmas pessoas que sustentam a venda da cerveja, que sustentam a venda de outras drogas, que são as drogas lícitas. Essas pessoas estão por trás do narcotráfico. Não o pequeno varejista que está na favela por uma falta de incentivo do Estado para que ele possa fazer outras coisas, né? Ele vende maconha porque, cara, se ele não vender maconha, ele vai fazer o quê? Foram provavelmente os negros vindos da África que introduziram o hábito de fumar maconha no Brasil. O preconceito e a perseguição à cultura africana era tanta que alguns séculos depois a maconha começou a ser vista como fonte de degeneração psíquica e moral e culpada pelo enfraquecimento da raça brasileira. Seria uma espécie de vingança da raça negra contra seus irmãos mais adiantados em civilização, o que fomentou o alarmismo perante a sua popularização. Esse pensamento foi influenciado por cientistas como Rodrigues Doria e Francisco Iglesias, que associaram o comportamento de populações de origem africana aos efeitos farmacológicos da maconha, que seria geradora de vícios, compulsões, loucura, psicoses e crimes. Por causa da influência de grupos evangélicos radicais, conhecidos como puritanos, no começo do século XX, os hábitos das populações imigrantes passaram a ser objetos de estudo e controle. O candomblé, a umbanda, a capoeira, o maracatu e até o samba foram proibidos. Com o intuito de reprimir a cultura negra, foi então criada a Inspetoria de Entorpecentes Tóxicos e Mistificações. Resumindo, o mesmo delegado responsável por prender o maconheiro era responsável por prender o pai de santo, o capoeirista e o sambista. Acredite ou não, até os dias de hoje existem resquícios dessa época. No ano de 2013, foram presos mais de 109 mil brasileiros por portarem uma quantidade insignificante de maconha. O fato intrigante é que a legislação brasileira não deveria punir o porte de droga com cadeia, e mais de 70% desses presos são negros. Em 1830, a Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro criou a chamada Lei do Pito de Pango. Ela impedia a venda em estabelecimentos comerciais e o uso da maconha em locais públicos. Impunha uma pena de 3 dias de cadeia para o negro que a fumasse e uma multa ridícula para os comerciantes brancos que a vendessem de apenas R$20 mil. A gente sabe que no início do século XX no Brasil, o samba foi proibido, a capoeira foi proibida, o maracatu, o zungu, né, o candomblé, a umbanda, né, uma série de traços e características da cultura negra foi criminalizada e assim surgiu a criminalização da maconha. O Estado brasileiro sempre priorizou tratar o consumo de drogas com uma resposta penal, não inserindo as drogas nem nas liberdades individuais, nem do ponto de vista da saúde. E a resposta penal se traduziu numa guerra às drogas que na prática sempre foi uma guerra contra os pobres e contra os pobres negros. E muitas vidas foram ceifadas nessa guerra às drogas. A minha constatação pior é a de que esses jovens, geralmente negros e pobres, entram nos presídios por possuírem quantidades não tão significativas de maconha e saem desses presídios escolados no crime e pessoas muito piores. O meu contexto de ser branca me safa de ser presa em várias situações. Eu posso estar consumindo maconha no espaço público, mas eu sou branca, então o policial olha pra mim de uma forma totalmente diferente de que ele olha pra uma pessoa negra. Se eu tiver 5 gramas de maconha no meu bolso e um cara negro tiver 5 gramas de maconha, uma mulher negra,
ele vai ser enquadrado talvez como traficante, e eu não. Esse usuário recreativo também pode ser o garoto negro, morador da periferia ou que mora nos morros, né? Ele também tem o direito de fazer o uso recreativo da maconha. A gente não pode distinguir e considerar o uso recreativo só quando uma pessoa branca está fazendo uso, mas quando é uma pessoa negra e pobre, a gente já trata como traficante e como um bandido só porque ele está com um cigarro de maconha, né? É o seguinte, pô. A maconha, pô, o policial quando te pega, velho, com um beck, tá ligado? Te bate, taca spray de pimenta, dá choque. Aí, rapaz, delegacia, pô, é o seguinte. Continua apanhando, pô, né? Só porque tu fuma um baseado, tu é traficante. Se estiver fumando um, vem pra abordar, os bichos já chegam, mete tiro. Depois que atira, manda encostar. Maconha, ela pra mim, ela faz é melhor, pô. Tem polícia que pega maconha comigo, leva, pô. E essa polícia é o quê? É maconha também, pô. Estacionei meu carro na beira do lago e bolei e acendi. E aí eu tava lá escutando música, fumando um baseado. Até que uma viatura da polícia passou por mim, eles olharam pra mim, eu abaixei o beck e eles viram, né, logicamente, a fumaça, voltaram, mandaram sair do carro. Aí eles me revistaram todos, sendo muito ostensivos, muito agressivos, lógico, sempre como a polícia do Brasil é. E quando eles perguntaram se eu tinha mais, eu falei que não tinha, só tinha esse baseado. Mesmo assim, eles continuaram sendo ostensivos e agressivos, querendo me levar para a delegacia, querendo que minha ficha fosse registrada como usuário de maconha. Porém, uma pergunta deles mudou tudo. Quando eles perguntaram onde é que eu morava, e eu falei que morava no Lago Sul, eles falaram, beleza, então, pode ir nessa, você tá liberado. Então, isso é a verdadeira face da guerra contra a maconha no Brasil. As regras no Brasil foram feitas para preto e pobre. Depois de ser monitorado por aproximadamente 2 horas, o homem foi preso em flagrante quando ele saía desta casa aqui, que é onde ele vivia, e ia entregar a droga lá do outro lado da rua, na esquina. Qual o destino do Pedro agora? Ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Poderá pegar uma condenação de 10 a 15 anos de prisão. Vai ser levado agora para o nosso sistema penitenciário, onde irá ficar à disposição da justiça. Perfeito. Agora o Pedro já tinha passagem pela polícia, não é mesmo, delegado? Já tinha passagem por ser usuário. Vou tentar conversar com ele aqui agora. Tem 10 anos que eu já sou usuário, já passei por muita coisa nessa vida. Tenho uma experiência de vida bacana com relação à erva. Passei os últimos 2 anos da minha vida preso no PDF-1, primeiro presídio do Distrito Federal, por tráfico de drogas. Fui abordado na casa da minha mãe com 66 gramas de maconha. Nenhum usuário me acusando. Peguei a mínima do tráfico de drogas, que são 5 anos, passei 2 anos preso. Sou discriminado normalmente pela maior parte da sociedade por ser usuário. Sou tratado com indiferença, como se isso fosse influenciar na vida de alguém. Se eu fumo maconha ou não, isso só diz respeito a mim. Você pensar o quê? Que 2 adultos, a pessoa tem totalmente consciência das ações dela, conversar com outro adulto e elas decidirem manter um comércio entre elas de uma substância como a maconha, que é uma planta, e fazerem uso disso e serem presas, velho, ficar junto como um crime hediondo, velho, crime do Brasil, um dos crimes do Brasil mais penalizados, junto com estuprador, com homicida, qualquer coisa, só porque um vendeu uma substância que o outro tava com consciência que estava comprando para ele usar e sem interferir o espaço de outros que não estejam envolvidos nessa ação. Isso é totalmente, velho, loucura total, se pensar que isso é certo. Qualquer usuário de maconha anda com 50 gramas de maconha, consome 50 gramas de maconha entre amigos, em casa ou numa festa, numa roda, num show. E se você for pego com isso, você ainda é tratado como um bandido, como um traficante. Por quê? Por que o traficante também é tratado dessa forma? Ele é um comerciante, igual o mesmo que está ali no bar vendendo álcool, o mesmo que está vendendo cigarro. A criminalização fomenta o submundo, dá poder político e econômico a esses barões do tráfico que oprimem essas comunidades porque eles conseguem oferecer utilidades e remuneração maiores
do que o Estado e o setor privado em geral. A conveniência de uma política pública que manda para a penitenciária jovens, geralmente primários e de bons antecedentes, que saem dessa penitenciária pós-graduados em criminalidade. Mais que respostas, é importante a gente fazer perguntas, como, por exemplo, por que tem grupos que querem, de todas as maneiras, que a maconha não seja legalizada? Quem são esses que estão sendo favorecidos? Por que os religiosos não querem que as pessoas possam exercer o seu livre-arbítrio e fumar quando quiser, onde quiser, da maneira que quiserem? Na semana passada, o Papa Francisco condenou a liberação da droga na América Latina na recente viagem que fez ao Rio de Janeiro. Um monte de crente desavisado. Não, eu concordo com a liberação das drogas. Meu irmão, nem por princípio espiritual você podia concordar com isso. Porque quem destruiu o corpo, que é o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. Você sabe o que um cara drogado é capaz de fazer? Matar qualquer um. Agredir familiares. A burrice é tão grande que eles não fazem diferença entre cibalena e remédio de rato. O cara não consegue fazer diferença entre Tilenol e o que seria, o que você toma? Morfina. Não consegue fazer diferença. Maconha é um Tilenol bobo. Cibalena. É uma cibalena que já nem está em uso. E a cocaína, bicho? É a morfina da parada. parada. É a morfina da desgraça. Então por que vocês não têm gradação? Colocam o elefante e o mosquitinho no mesmo lugar. Não sabem fazer diferença entre mosquito e camelo. Aí transformam o mosquito num camelo e o camelo num dinossauro. Vai mais leve com a maconha, que ela está mal classificada. A maconha eu acho não gosto de chamar de droga, para mim é uma medicina. É uma planta medicinal que proporciona prazer e alegria. Para se reunir pessoas, para soltar o riso, para conversarmos, para termos uns bons momentos, curtirmos juntos. Não tem droga mais socializante do que essa. E o Brasil está precisando de crescer, né? O Brasil está muito careta, o Brasil está atrasado, ainda está na idade da avó da gente. Tá? Eu acho que assim, o tabaco é muito mais difícil você parar de fumar do que a maconha. Eu já fiquei 6 meses sem fumar maconha e não me senti roendo as unhas não, como vejo alguém com álcool e tal. Uma correlação interessante para entender a eficácia da criminalização para coibir o consumo de drogas é o paralelo tabaco-maconha. Apesar das duras penas previstas no Código Penal, apenas entre os anos de 2001 e 2005, o consumo de maconha aumentou inacreditáveis 160%. O uso do cigarro é permitido e o seu consumo combatido basicamente com informação. No entanto, desde 1989, o número de usuários caiu mais de 45%. O que nos faz pensar que, quando se trata de coibir o consumo de alguma substância, informação é mais eficiente que prisão. Esse tem sido um intenso debate nos últimos anos, e essa tem sido a conclusão de cada vez mais pessoas. No Brasil, o assunto nunca foi tão discutido. É cada vez mais comum se ouvir falar de maconha abertamente. E esse é o melhor caminho, porque preconceito e ignorância devem ser combatidos com informação. Não entendi até hoje por que tanta perseguição em relação à maconha. Maconheiro, é quem fuma maconha. Não é estuprador de velhinha, não é assaltante, não é bandido. O bandido é o que comete crimes contra os outros, que atinge o direito dos outros, que fere os outros. No máximo que eu poderia estar fazendo fumando maconha era ferindo a mim mesmo, e eu não me sinto ferido. Estou bem até hoje, estou vivo aqui. E o preconceito o que é? É você não fala a respeito, as pessoas não sabem o que é, não têm informação e têm medo dos assuntos. Então é preciso que as pessoas se mostrem, falem como são, não escondam, saiam do armário, admitam as coisas que fazem, para que as pessoas fiquem vendo, é uma pessoa normal e ele faz isso. Então assim, se essas pessoas assumissem que são usuárias de maconha, a gente ia ter uma forma diferente do Estado lidar com isso. Eu acredito que até hoje você é abordado dessa forma por um policial na rua, ou você ainda não pode utilizar a maconha normalmente na rua, igual você pode andar tomando uma latinha de cerveja
justamente porque o governo ainda não encontrou a melhor forma de ganhar em cima disso. Porque quando ele puder enriquecer, igual ele faz com qualquer outro produto, eu acredito que a maconha vai ser vista de outra forma. Eu não entendo por que a maconha é ilegal, eu não entendo por que existe tanto preconceito, tanta mentira em relação a uma planta. E eu acho muito importante a gente se perguntar por que as coisas são dessa maneira. A gente precisa se aprofundar melhor no entendimento sobre o que é a planta e o que ela representa para a terra, o que ela representa para nós, para a gente não cair nesse erro de você reprimir uma pessoa por estar fumando baseado. Sabe o que vai acontecer se legalizarem a maconha no Brasil? As pessoas vão fumar maconha, como já fazem, todos os dias, que é comprada em qualquer lugar, todos nós sabemos disso, e as pessoas ainda querem continuar proibindo, sabendo que já se proibiu por mais de 40 anos e nunca se teve um resultado. Enquanto a gente não fala isso, tá a filharada de vocês todos aí fumando tudo que é baseado que vocês querem, não é baseado, é crack, estão cheirando, é pó, estão bebendo até não poder mais, aí depois chega aí com essa cara de santificados para vocês, seus pastores da mentira, e fica todo mundo fazendo de conta que tá tudo bem. Eu gostaria muito de ver isso acabar um dia. Chega de hipocrisia, libera isso, que isso não tem nada a ver. Vai fumar quem quer fumar, como sempre foi, vai beber quem quer beber, vai fumar outro cigarro quem quer fumar outro cigarro. Isso aí não vai levar ninguém à brutalidade em relação a nada, não. Parem com a hipocrisia.